Olá, queridos alunos. Meu nome é Romero, tá? Sou professor de Geografia do 9º ano e vou trazer para vocês hoje, tá, o conteúdo relacionado a domínios morfoclimáticos da Oceania. Para falar de Oceania, a gente sempre traz esse mapa principal. Pessoal, Oceania fica ali onde tem quem? Austrália, tá? Nova Zelândia, alguns países, pequenos países ou pequenas ilhas espalhadas aí, tá? Entre Micronésia, Melanésia e Macronésia, tá? E aí, pessoal, a gente vai avançando aqui. Dentro desse avanço, tá? A gente vê logo o mapa da Austrália. Ah, professor, por que não aparece aí o mapa da Nova Zelândia? Já mostra esse mapa da Nova Zelândia. Aparece mais da Austrália. Inclusive, a Oceania, ela só é hoje um continente por causa do tamanho da Austrália, tá? Tanto é que Austrália, Brasil, tá? Estados Unidos, China, Canadá, são chamados de países continentais pela sua grande extensão territorial. E aí, pessoal, aqui apresenta-se um mapa para vocês, tá? Que ele tem uns nomezinhos, tá? Aparece território do norte, a divisão política, né? Território do sul, Austrália Ocidental. Esse território do sul a gente chama de Austrália do Sul ou Austrália Meridional. Queensland a nordeste, tá? A área de Vitória a sudeste, tá? E a área de Nova Gales do Sul, tá? Dentro dessa ideia, a gente tem alguns biomas importantes que nós já tratamos na aula de Europa, na aula de Ásia, mas a gente vai trazer de volta aqui com algumas características, tá? Na aula de Oceania. A Oceania, ela traz os domínios equatorial, tropical, subtropical, deserto, temperado e, pessoal, o grassland. O grassland é um termo, tá? Utilizado para trabalhar a ideia de savana e steppes juntas, né? Em modelo de transição, ali se misturando. A gente vai falar mais. Por que eu estou trazendo esse termo em inglês para vocês? Porque já vi em questões. E em questões relacionadas à Austrália, tá? Muito se utiliza esse termo grassland para a ideia de tipos de vegetação muito parecido com a savana e com as steppes. E, professor, por que não aparece ali a ideia do domínio morfoclimático da Nova Zelândia? Porque, em grande parte, pessoal, a Nova Zelândia ela é temperada e uma pequena parte de altas montanhas. Já eu falo mais para vocês sobre a Nova Zelândia. Primeiro que a gente trata aqui é a savana. Temos savana também, tá? No continente da Oceania. Temos savanas na Austrália. Vou trabalhar muito a Austrália com vocês. Não confundam se eu ficar falando Oceania e Austrália, porque grande parte da Oceania é a Austrália. Pessoal, lembra da savana? Aquela vegetação é um pouco baixa, aquele amarelado na vegetação, aquela árvore espalhada, retorcida, que nós vamos encontrar na África, que nós vamos encontrar na Índia, onde eu falei a questão do elefante, onde nós fazemos uma comparação com o Cerrado brasileiro, tá? Pessoal, também temos grande quantidade na Austrália de savana. E aí, onde é que está espalhado isso? Onde temos as maiores porções, tá? Território do Norte, em Queensland, em Nova Gales do Sul, em Austrália Meridional e na Austrália Ocidental. Ou seja, pessoal, pega em todo o continente, tá? Em todo o território australiano. Passa por todo o território australiano. Uns em maior porção, outros em menor porção, tá? Fica ligado com isso aí. Por isso que eu coloquei o mapa para vocês com a divisão política. Os nomes estão pequenininhos, mas você pode estar pesquisando depois e também analisar, tá? Essa divisão política da Austrália, tá? Sempre em Austrália do Norte, Austrália do Sul, Austrália Ocidental, tá? Nova Gales do Sul e Vitória. A ideia aqui da savana. Olha a savana, tá? A savana australiana. Essa parte bem vermelha, de um solo vermelho, onde aparece ali planaltos, né? Lembra as chapadas aqui do Brasil, na região centro-oeste do nosso país, tá, pessoal? A savana lá, ela se relaciona muito com a estepe, tá? E também vai se relacionando com o deserto. Cuidado para não confundir, ok? Savana,
repito para vocês, tu pode estar utilizando aquele nome grassland, ok? Aqui nós temos, pessoal, a ideia de florestas tropicais. A Austrália tem também florestas tropicais. Onde é que estão as florestas tropicais? Tá? Lá na faixa setentrional. Professor, o que é setentrional? Mesma coisa que norte, mesma coisa que boreal. Por que eu trouxe o termo setentrional? Porque os livros, porque as questões, elas estão utilizando muito setentrional. Está morrendo nas questões o nome norte. Está morrendo nas questões o nome sul. Então, tu trabalha o norte com setentrional, o sul como o meridional, o leste como oriental e o oeste como ocidental. Beleza? Fica ligado nisso aí, tá? Então, a gente encontra florestas tropicais, tá? Na faixa setentrional, na faixa norte, tá? Chamado de... por isso que é importante o termo setentrional, porque vai se repetir esse nome norte. Território do Norte, Austrália do Norte, tá? Na cidade principalmente de Darwin, tá? E na faixa setentrional de Queensland, onde tem a cidade, tá? Townsville. Pessoal, é importante entender que a Austrália ela não tem muitas cidades. É importante também você entender, tá, que a Austrália, a maior quantidade de pessoas, a maior densidade populacional estão nas bordas, tá? Lá nas faixas leste, litorânea, oeste, litorânea, norte, litorânea, sul e sudeste, litorânea. Porque no meio, vocês podem perceber na imagem que tem muito o quê? Deserto, savana, estepe, ou seja, fica difícil, tá, a questão da moradia. Já nas faixas de zonas de litoral, tem a presença do oceano, então facilita, tá, uma ideia de um clima mais ameno, de um clima aceitável para a questão de moradia, para a questão da vivência, para a questão das indústrias, para a questão da vida normal, tá, do ser humano, ok? Lembra também que floresta tropical traz aquelas nossas características, tá? A ideia de muita chuva, temperatura alta, tá? Presença de grande vegetação, grande biodiversidade, grande quantidade de rios, tá? São características que você vai sempre comparar com a Amazônia. Falou em floresta tropical e equatorial no mundo, tá? Tu vai lembrar sempre aqui da floresta amazônica, tá? Tu vai lembrar um pouco do centro-oeste, que tem muitas características parecidas. Só algum animal ou outro que são característicos dessas regiões. No deserto, na savana, nas estepes australianas, aparece muito a presença do canguru, tá? Tem presença também de koalas, que são animais que têm mais características dessa faixa territorial do mundo, ok? Avançando, aqui imagens de florestas tropicais lá da Austrália, vocês podem perceber, tá, que são muito parecidas com as nossas características florestais, tá? Só muda a distância em alguns animais, pessoal. Só muda a localização em alguns animais. É o que eu sempre falo para vocês. Sempre presença de muita chuva, grandes estratos, a ideia da copa, né? A ideia de sombra, de uma temperatura mais agradável, de muita chuva, tá? E aí chegamos no deserto. Pessoal, a Austrália, ela tem, tá, uma área muito grande de deserto, tá? Esse deserto, tá, ele, por uma ação climática seca, com ventos fortes, tá, trouxe pra gente o quê? Trouxe pra gente... recentemente, começou em dezembro do ano passado, de 2019, para o início de janeiro, tá? Grandes queimadas, pessoal. Foi muito noticiado. E essas queimadas, é sempre importante classificar, se fizermos um comparativo das queimadas da Amazônia com as queimadas da Austrália, ela começa na Austrália por uma questão climática, por uma questão morfoclimática, que é uma ideia de relevo, que é uma ideia de solo, que é uma ideia de vegetação, e uma ideia de clima, pessoal. Eu vou trazer uma questão relacionada a isso aí, já para vocês, relacionada a essas queimadas. E o comparativo com a Amazônia, as nossas queimadas são por causa do clima? Não, nossas queimadas, elas são por causas econômicas, tá? O que mais desmata hoje a Amazônia, ou na ideia de queimadas, tá? Ou na ideia do desmatamento mesmo, está relacionado com o quê? Com questões agropecuárias, tá? Gado e soja é o que mais desmata a Amazônia. Você pode trabalhar dessa forma. Ou seja, a nossa ação é antrópica. É o homem que causa, tá, queimadas ou desmatamento também na Amazônia. Na Austrália não foi o homem que provocou. Na Austrália teve uma grande relação com
com o domínio morfoclimático, com ações climáticas, ação de relevo, ação de solo, ação de ventos bastante fortes, ok? De deserto, eu trouxe para vocês, tá, na Austrália, tá, o grande deserto de Victoria, tá, que fica na Austrália Ocidental, tá, Austrália do Sul, tá, o grande deserto arenoso, tá, que fica na Austrália Ocidental, o deserto de Tanami, tá, que fica na Austrália Ocidental e no território do norte. Tem outros desertos também famosos lá. Eu trouxe os 3 principais famosos para vocês. Tá? Olha a imagem do deserto, pessoal da Austrália. Olha esse vermelhão. Tá? Olha a ideia ali daquela chapada que nós temos no centro-oeste do Brasil. Tá? Esse é o verdadeiro deserto, tá, que eu trouxe para vocês da Austrália. Ou seja, é um deserto mais intenso até do que de outros continentes espalhados aí pelo mundo. Floresta temperada. Pessoal, 4 estações do ano bem definidas. Floresta temperada tu vai encontrar naquela parte azulzinha ali da Austrália, tá? Ou seja, na faixa o quê? Na faixa de Nova Gales do Sul, onde tem uma cidade muito famosa, Sydney, tá? E Canberra, que é a capital da Austrália, tá? E nós temos no sudeste, tá? A região de Vitória, onde aparece uma outra cidade muito importante, principalmente pelas grandes faculdades, pelas capacitações a nível de mestrado, doutorado, de tecnologia, que é a cidade de Melbourne, ok? Então, estão caracterizadas aqui, tá? Na floresta temperada, na área temperada aqui da Austrália. E aparece aqui embaixo o mapa da Nova Zelândia, pessoal, que é dividido em Ilha do Norte e Ilhas do Sul. Tá? Nova Zelândia, todo o seu território ele é composto por floresta temperada e ele tem também as florestas de altitude. Tá? Aqui a imagem de floresta temperada. Olha a ideia da floresta colorida que eu falei para vocês. Tá? Essa ideia da floresta colorida está relacionada às 4 estações do ano, pessoal. E aí, bora praticar um pouco? Olha só, questão 1. Sobre a localização e distribuição das savanas no planeta, estão corretas as afirmações abaixo, exceto letra A. A região com maior incidência desse tipo de vegetação é o norte da Ásia e o extremo sul do continente americano. Letra B. As savanas abrangem uma área de cerca de 33% da superfície continental da Terra e 40% da faixa tropical. Letra C. Há a presença de savanas na América do Sul, África, Oceania e Ásia. Letra D, a savana é considerado o 4º maior bioma mundial em área, com cerca de 15 milhões de quilômetros quadrados. E letra E, no território em que se estendem as savanas, vivem cerca de 20% da população mundial. Pessoal, letra A, tá? A região com maior incidência desse tipo de vegetação é o norte da Ásia e o extremo sul do continente americano. Ou seja, a única alternativa errada é a letra A, ok? Questão 2. Incêndio na Austrália causa a morte de 26 pessoas e 1 bilhão de animais. Ao menos 8 milhões de hectares já foram atingidos pelos incêndios, área superior ao território da Austrália. O fenômeno é causado pela combinação de temperaturas superiores a 40 graus, pouca chuva e fortes ventos. Pesquisadores da Universidade de Sydney estimaram que 1 bilhão de animais morreram em incêndios em todo o território. Este número inclui mamíferos, aves e répteis, mas não insetos ou invertebrados. De acordo com os fragmentos da notícia, qual bioma foi o mais afetado na Austrália, pessoal? E aí, apresenta-se aqui tundra e pradarias, coníferas e pradarias, caatinga e tundra, desertos e coníferas, florestas tropicais e savanas. Pessoal, nossa resposta letra E, florestas tropicais e savanas. Porque as questões anteriores, a letra A, B, C e D, não tem, tá, todos esses biomas aí lá na Austrália. Na Austrália e Nova Zelândia, o que vai aparecer é, tá, a letra E, florestas tropicais e savanas, como os mais afetados. Pessoal, por hoje é só. Fiquem ligados na plataforma Eduque, tá, para acessar mais essa aula.